Obrigado, queridos, pela oportunidade. Eu fico muito grato ao Senhor pelo imenso privilégio de estar aqui, porque essa é uma igreja muito querida para mim. Eu conheço muitos irmãos aqui há muitos anos e tem sido muito gostoso crescer com muitos de vocês, como foi no passado e como novamente temos a oportunidade de retomar essa amizade. Atualmente eu estou trabalhando na Igreja Presbiteriana Semear, como a Maísa falou. Inclusive o meu co-pastor, Emílio, está ali, sentado ali atrás, meus pais aqui, Carlinhos, pastor de uma vida inteira, né? E eu fico muito grato ao Senhor, porque de fato é um privilégio poder servi-lo no reino, na capacidade de pregador da palavra. Isso para mim é algo que eu trago com muito apreço no coração, porque Deus de fato é muito bom. E antes de nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que venha falar conosco por meio da sua santa palavra. Oremos. Obrigado, Pai, nós agradecemos, Deus, porque para nós esta noite é um grande privilégio podermos ouvir a voz do Deus vivo, registrada nas páginas das Escrituras Sagradas. E nós pedimos, Deus, que nesse momento tão somente a Tua glória fique em evidência, para que nós possamos de fato conhecer a Tua vontade para nós, que o Senhor tire de nós qualquer distração, qualquer coisa que possa tirar o foco neste elemento de culto, que é o próprio Deus vivo conosco, presente nessa noite. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu seja fiel àquilo que o Senhor me chamou para fazer, e que nós hoje à noite possamos mais uma vez ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, e sermos impactados pela mensagem de vida contida no Evangelho. Pedimos assim no santo nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderiam, por favor, abrir as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós leremos dos versículos 2 ao versículo 11. Essa carta de Paulo aos Filipenses, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, palavra viva para nós hoje. Filipenses 3, versículo 2, a partir do versículo 2, assim diz a palavra do Senhor. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Que ele fale aos nossos corações. Qual é a sua identidade? Não me entenda errado, essa não é aquela pergunta que a atendente da Claro faz para você quando você quer renovar a sua linha de telefone. Aí você responde 2269273-SSP-DF. Não é essa identidade que eu estou perguntando. Qual é a sua identidade? Quem é você? Como as pessoas te conhecem? Como você se conhece? É tão interessante, queridos, que o dilema da identidade é um dos maiores paradigmas dos nossos dias. As pessoas no nosso mundo, você, as nossas famílias, buscam estabelecer a sua própria identidade, aquela forma pela qual você é conhecido. É tão interessante, queridos, se você parar para pensar na sua digital, no seu dedo, ou nos seus dedos da mão. A digital é algo que nos confere identidade, ela é única, ela é algo que nos define, só você tem a sua identidade, a sua digital. Todos nós buscamos encontrar a nossa única e particular e individual identidade
nesse mundo. E é possível que você esteja cultivando uma identidade para si. Por exemplo, pode ser que você seja um pai de família. Então, a sua identidade é a identidade em que você se encontra como pai, como aquele que traz o dinheiro para dentro de casa, que trabalha, que cuida dos seus filhos, que cuida dos afazeres do lar. Ou você se encontra, por exemplo, na sua identidade como um profissional, no seu emprego, no seu trabalho. Você é um servidor público, você tem a sua própria empresa, você trabalha como professor na rede pública, você trabalha como mecânico ali na Asa Norte, você trabalha como... Enfim, pode ser a sua profissão. A sua identidade pode ser aquilo que você estudou, pode ser o fato de você ser um PhD em alguma coisa, ou você ter estudado numa universidade muito boa, numa área muito boa. A sua identidade pode ser a sua identidade como a sua personalidade. Você é alguém muito legal. As pessoas gostam de você na igreja porque você ajuda com as crianças. Porque você é alguém que ajuda no ministério de música. Ou porque você é alguém que é sempre disposto a fazer algo pelos outros. A sua identidade de uma pessoa agradável e bem disposta. Todos nós, queridos, tentamos encontrar sentido e propósito nessa identidade que nós cultivamos. Mas a grande pergunta que nós precisamos começar a fazer para você que veio aqui hoje à noite, não é a identidade que você tem construído para você mesmo, mas é a identidade com a qual Deus te vê. E existe muitas vezes uma diferença muito grande entre essa identidade que nós estabelecemos para nós, na qual nós encontramos sentido, mas a verdadeira identidade que importa quando o assunto é Deus. Em outras palavras, o que nós vamos ver nesse texto hoje aqui, queridos, é que existe uma identidade que só Deus pode nos dar. Existe um propósito e um sentido e um significado de vida que apenas Deus pode nos revelar. E é esse o propósito e é essa identidade que nós devemos nos agarrar com todas as nossas forças. É isso que nós leremos hoje. Dê uma olhada no texto. O apóstolo Paulo começa essa passagem no versículo 2 do capítulo 3, dizendo que os seus ouvintes deveriam se acautelar dos cães ou dos maus obreiros que pregavam uma falsa circuncisão. Qual era o contexto que estava acontecendo aqui? Bem, essa igreja era a igreja de Filipos, que Paulo havia cultivado, ele havia plantado, a partir de uma visão que o Senhor deu para ele em Atos 16. E ele se dirige a Filipos, que é uma cidade da Macedônia, do grande Filipe, pai do grande imperador Alexandre, o Grande. E essa é a primeira igreja que Paulo tem a oportunidade de plantar no continente europeu. E era uma igreja essencialmente gentílica. Os membros dessa igreja não eram originalmente judeus étnicos ou judeus de raiz, eram gentios, aqueles que ouviram o evangelho a partir da pregação de Paulo e a partir da pregação apostólica. E o contexto que Paulo está lidando aqui, o problema que Paulo parece estar lidando, era um problema que não só ocorre na carta aos Filipenses, mas ocorre também em outras cartas que o apóstolo Paulo escreve, onde aparentemente dentro da igreja gentílica, alguns falsos mestres ou falsos professores que eram judeus e que eram judaizantes haviam se infiltrado no meio do povo com uma doutrina que modificava o evangelho que Paulo havia pregado para eles. No caso dos judaizantes, eles queriam falar, olha, tudo bem, vocês gentios agora vocês creem em Jesus? Ei, que legal, né? Que bacana, vocês creem em Jesus. Mas não é só isso não é fácil assim não. Para vocês realmente pertencerem ao povo de Deus, vocês têm que fazer uma série de ritos, vocês têm que cumprir toda a lei dos judeus. No caso aqui, eles estavam falando que os gentios deveriam se circuncidar, que era uma das marcas do pertencimento de um judeu, de fato, ao povo de Deus. Era uma das marcas da aliança, da antiga aliança. E não só isso, muitas vezes eles não incentivavam apenas a circuncisão, mas também que os gentios seguissem as leis alimentares, as leis cerimoniais, as festividades judaicas. Ou seja, eles estavam falando o seguinte, para você de fato pertencer ao povo de Deus, mesmo que seja através de Jesus, não basta você apenas crer em Jesus. Você tem que ter todas essas marcas de identidade judaica ou hebraica. E Paulo está veementemente contestando esse tipo de identidade. Porque esse tipo de identidade que era concebido pelos judeus, não era exatamente a identidade do Evangelho.
Não existia necessariamente uma correspondência, e Paulo estava tentando esclarecer isso. O que era a identidade do Evangelho e o que era essa falsa identidade colocada pelos judeus e colocada pelos judaizantes. Por isso que ele chega ao ponto de chamá-los de cães, cuidado com eles, porque eles estão pregando uma falsa identidade. E ele fala no versículo 3, porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que Paulo está tratando aqui, queridos, preste bastante atenção, é que existe um tipo de identidade com relação a Deus, que essa identidade não pode ser cultivada e formulada simplesmente pela carne, pela lei, pelas tentativas humanas de se adquirir o favor de Deus. E Paulo vai mostrar, quer ver? Eu vou mostrar para você que isso não é possível. Porque quando o assunto é a carne, quando o assunto é a lei, eu sou melhor que vocês. Olha o que ele vai começar a dizer. Veja só, veja no versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E Paulo agora vai dar para a gente todo o currículo vitae dele. Toda a identidade terrena que importava para os judeus. Veja o que ele diz no versículo 5. Ele era circuncidado ao 8º dia. Ou seja, ele estava já dentro do esquema. Ele já era circunciso. Ele também, como o texto nos coloca, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ou seja, ele tinha todos os elementos básicos da identidade judaica. Circuncidado ao 8º dia, como era ordenado na lei veterotestamentária, do Antigo Testamento, lá em Gênesis 17. Ele era da tribo de Benjamim, uma tribo honrada entre os judeus, da qual havia vindo o próprio rei Saul. Ele era da linhagem de Israel. E mais, ele continua falando, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ou seja, Paulo também tinha uma formação de ensino acadêmica entre os judeus. Ele era um fariseu, ele era um mestre da lei. Ele era considerado não apenas qualquer mestre da lei. Paulo tinha estudado na melhor universidade judaica. Ele tinha estudado diretamente aos pés de Gamaliel, que lá em Atos 6 é registrado como um dos grandes fariseus, dos grandes mestres entre os mestres. Ele era uma das escolas de interpretação judaica mais favorecidas naqueles dias, a escola de Hilel, que tinha uma certa competição com a escola de Samai. Então é tão interessante que Paulo fala, olha, é para esnobar quem tem mais identidade? Dá uma olhada para o meu currículo. Eu estudei em Harvard. Eu sou de berço nobre. Minha família manda na cidade. Ele está mostrando que essas marcas de identidade utilizadas pelos judeus, ele se sobressaía nelas. E ele continua falando. Ele fala que quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Não somente Paulo tinha uma identidade genuína, mas ele zelava pela manutenção da sua própria identidade e da identidade do povo. Fazendo o quê? Perseguindo a igreja, aqueles que eram do caminho, aqueles que eram identificados como seguidores de Jesus, seguidores do Nazareno. Essa história fica muito bem registrada nos capítulos intermediários do livro de Atos, capítulos 7, 8 e 9. Especialmente no capítulo 9, onde descreve que Paulo entrava nas casas. E o que ele fazia ao entrar nas casas? Ele arrastava as pessoas, aqueles que se identificavam como cristãos, arrastava eles e levava eles presos, por ordem da liderança judaica que o havia designado para fazer essas coisas. Paulo era um comissário, um representante dos judeus, impetrando a ordem e a justiça em nome de Deus. Ele se achava um grande representante das coisas divinas. E se gabava disso. Esteve presente, consentiu com a morte de Estevão. Esteve presente em diversas outras ocasiões, onde a palavra de Deus descreve a maldade e a forma cruel e vil com que ele fazia isso. Paulo era zeloso com relação à sua lei judaica, de tal maneira que ele se tornou perseguidor da igreja. Quanto à própria lei, ele era um fariseu. E quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível.
Não somente Paulo tinha as credenciais externas, mas ele se considerava um perfeito obedecedor da lei. Alguém que fazia tudo tintim por tintim aquilo que estava descrito. Você já se sentiu assim como Paulo? Que ninguém tem direito de falar da sua vida porque você sabe o que você construiu para você mesmo? Peraí, eu ralei para estudar, como nós ouvimos o testemunho aqui. Eu passei naquele concurso. Eu não sou qualquer pessoa, não. Eu trabalho para não sei quem. Sabe quando você para na Blitz, você tira aquela carteirada? Não, eu não fui para qualquer escola. Eu fiz por onde? Eu me orgulho do meu trabalho. Eu me orgulho de tudo aquilo que eu conquistei. Bate no peito. Eu sou bom. Ninguém pode falar nada de mim. E ele acha, e nós achamos, que esse tipo de identidade em que nós batemos no peito e afirmamos que nós somos bons e capazes e irrepreensíveis, ela é suficiente para fazer alguma coisa lá com relação a Deus. Tem muitas pessoas, eu não sei se você já teve essa experiência, que você perguntar assim, por que você acha que você vai para o céu? A pessoa vai falar, mas não é óbvio? É óbvio, ué. Eu sou tão bom. Toda a minha vida eu tenho, sabe? Eu sou uma pessoa tão dedicada. Tá aí os meus filhos aí, ó, tudo bonito, com dedo escovado. Né? Eu sou uma pessoa tão assim, tão boa. Até quando eu tenho tempo, eu vou ali no sopão e ajudo ali o pessoal ali a distribuir uma sopa ali na rodoviária. Rapaz, eu sou assim. Eu olho para a minha vida e eu fico impressionado comigo mesmo. Queridos, às vezes a gente acha que a gente não pensa assim, mas a gente pensa. Lá no fundo, nós construímos para nós essa identidade no nosso imaginário, em que nós estamos salvos. Em que a minha vida é impecável, pago os meus impostos em dia, não devo nada a ninguém, logo, eu mereço ser salvo. Deus se agrada de mim quando Ele olha para mim e vem em mim, rapaz, esse aí merece. Só que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, queridos, que as nossas conquistas, que são conquistadas com a intenção de conquistar o favor de Deus, elas não causam nenhum espanto com relação a Ele. Elas não o impressionam. Porque o testemunho que as Escrituras nos dizem é que a situação do homem com relação a Deus não é boa. Ela é péssima. Ela é péssima. A palavra de Deus descreve que a história do relacionamento entre Deus e o homem é uma história conturbada. Não é uma história pacífica e fluida e orgânica. Porque a palavra de Deus nos afirma que Deus criou o homem bom e deu ao homem todas as coisas, o colocou no jardim junto com a sua esposa, Adão e Eva. E eles desfrutavam da presença e do agrado do Senhor e eram mordomos da criação e tinham acesso livre ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 3 de Gênesis, que o homem e a mulher pecaram contra Deus, deram ouvido à voz da serpente. E a partir daquele momento em que eles comeram do fruto da árvore que Deus disse para que eles não comessem, eles caíram num estado de miséria tão irrevogável, tão complicado, que eles foram eternamente separados de Deus. Eternamente em rebeldia, em inimizade e sem paz com Deus. E Paulo entendia, depois da sua conversão, tão bem isso, que lá em Romanos 3, quando ele descreve a situação desse homem hoje com relação a Deus, ele fala, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém faz o bem, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos. Toda a humanidade caiu no pecado de Adão e agora estão encerrados debaixo da maldição do seu próprio pecado. Eu não sei se você sabe disso, mas esse é o estado de todo homem sem Deus. Todo homem sem Deus não pode se salvar por meio dos seus méritos. Todo homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. E por isso que a palavra de Deus é tão séria com relação a isso. Mas veja, amados, veja o que Paulo vai falar agora a partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
O que Paulo considerava como lucro, algo aconteceu na vida dele, que tudo mudou. Que tudo deu um giro. E esse giro acontece naquele momento, no capítulo 9 de Atos, quando Paulo está indo para Damasco, para prender e levar presos de volta para Jerusalém os cristãos. E no caminho para Damasco, o que acontece com Paulo? Uma luz vem do céu, no caminho de Paulo. E essa luz brilha, e lá no versículo 4, capítulo 9 de Atos, e Paulo cai por terra. E ele ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E qual é a resposta de Saulo? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, que se achava tão conhecedor da vontade de Deus, agora ele é percebido como alguém que não sabia de nada. Como alguém que na verdade estava perseguindo a Deus em vez de fazer a vontade dele. Paulo batia no peito e estufava o seu pulmão para dizer: eu sou um representante de Deus. E Jesus vem e diz para ele: isso não é nada. Isso é porcaria nenhuma, Paulo. Ou Saulo, no caso do texto. Você não sabe do que você está falando. E agora, de repente, o próprio Deus se revela a ele. E ele diz: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos por causa dessa grande luz, porque podiam ouvir a voz, contanto sem conseguir ver o que estava acontecendo. E guiando pela mão, o levaram a Damasco, onde ele esteve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber nada. Uma grande pausa na vida de Paulo. Um grande hiato na vida de Paulo. De repente, Paulo, o grande sabedor, se encontra como Paulo, o grande burro. O grande ignorante. E é por isso, queridos, que quando ele chega no versículo 7, ele diz: o que ele considerava como lucro agora era perda. Por causa do quê? Versículo 8. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E eu te faço essa pergunta hoje. Essa pergunta não é só para quem nunca ouviu essa palavra antes. Essa pergunta é para quem já ouviu também. Quem é Cristo Jesus? Qual é a identidade desse Filho de Deus? A palavra nos afirma, queridos, que Jesus é aquele que foi prometido para Adão e Eva ainda no jardim. Como aquele que viria lá em Gênesis 3,15, pisar a cabeça da serpente. Ele não foi prometido simplesmente na nova aliança. O plano de Deus é antigo. Esse plano é de antes da fundação do mundo, onde Deus, sabendo de antemão que o homem haveria de cair por causa do seu próprio pecado, ele aponta um Salvador. Alguém que viria fazer tudo aquilo que o homem não foi capaz de fazer para salvá-lo. E as Escrituras nos contam, essa é toda a história do Antigo Testamento, que cada profeta que veio, que cada símbolo que veio da antiga aliança, visava apontar para Jesus. Ele era aquele a respeito de quem Moisés disse em Deuteronômio 18,15, haverá um profeta maior do que eu. Ele é o descendente de Abraão, aquele que recebeu a promessa dizendo que ele haveria uma grande nação e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Paulo explica depois que estava falando do descendente de Jesus. Ele é o herdeiro de Davi, o filho de Davi, o grande rei de Israel, por meio de qual Deus disse: com ele eu farei uma aliança que será para sempre. E toda a história do povo de Israel na antiguidade, passo a passo, Deus vem desvendando o seu plano maravilhoso, e de repente, no auge dos tempos, na plenitude dos tempos, logo após João Batista diz: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele estava se referindo a Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio a esse mundo, nascido de uma virgem, conforme havia sido apontado na profecia de Isaías 7. Nasceu de uma virgem, viveu nesse mundo, como eu e você vivemos nesse mundo.
sendo ele filho de Deus sem pecado, debaixo do regime da lei, fez todas as coisas, foi tentado em todas as coisas, em tudo ele agradou a Deus. Mas Jesus não somente viveu uma vida exemplar e obediente, Jesus pagou o preço da minha e da sua rebeldia. Ele morreu na cruz, a morte que eu e você merecíamos. Deus é tão grande em graça, tão maravilhoso, que mesmo nós, sem merecer o sacrifício de Cristo, sem merecer nenhum favor ou graça de Deus, Ele veio para aqueles que creem nele recebam a vida. E é essa vida que de repente alcança Paulo. Veja o que ele diz no versículo 8: deveras tudo considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. Sabe o que a palavra refúgio no grego aqui nesse texto significa? Lixo, estrume. Paulo está usando uma das palavras mais baixas do vocabulário dele, para dizer que tudo aquilo que ele batia no peito e falava, viu? Fui para a UNB, viu? Passei em tal concurso, viu? Isso é nada. Isso é lixo. Perto da sublimidade do conhecimento de Cristo. O que foi então, queridos, que fez Cristo por ele de tão maravilhoso? O que é assim tão maravilhoso para que a vida de Paulo, tudo que ele conquistou agora, ele fale, isso é lixo, mesmo as coisas boas. Veja o versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus. A primeira coisa que Cristo fez por eles, queridos, foi dar uma justiça nova. Foi dizer, Paulo, a sua justiça pessoal, ela é insuficiente para te salvar diante de Deus. Portanto, você precisa de uma justiça que não venha de você, porque a sua ela é contaminada pela sua maldade, pela sua rebelião e pelo seu pecado. Logo, Jesus confere agora a ele uma nova justiça, que é a própria justiça de Jesus. Ele foi perfeito, ele viveu uma vida sem pecados, e agora o que ele faz? Ele transfere a Paulo essa justiça, essa declaração de que ele é justo e aceito no grande tribunal de Deus. E tudo aquilo que é de Paulo, a maldade e a perversidade dele, recai sobre Jesus, e ele morre na cruz por Paulo. E Paulo agora é considerado justo, não mais culpado, por causa daquele que se fez maldição no lugar dele. Essa é a primeira etapa, ele recebe uma justiça. Mas Paulo também recebe uma nova santidade, um novo estilo de vida. Veja o versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo agora passa a viver não a vida de Paulo, ele passa a viver a vida de Jesus. Tanto que ele disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia que agora o corpo que ele tinha não pertencia mais a ele. Crer em Cristo, conhecer a Cristo, ser recebido por Cristo, ter fé em Cristo, não era mais simplesmente uma opção de vida. Não era simplesmente mais uma religião, como, por exemplo, ouvimos nessa noite, como simplesmente Sechonoye, uma opção religiosa, um budismo aqui, um espiritismo ali. Não! Cristo não é uma opção religiosa. Ele é o Deus vivo, encarnado. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a raiz de Davi, Ele é a estrela da manhã, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador, Ele é o leão de Judá, Ele é Iavé, Ele é o Deus conosco, Ele é Deus Emanuel. Ele não é mais uma opção, queridos, Ele é Deus vivo e Ele reina. E porque Ele reina, Paulo agora tem uma vida completamente virada de cabeça para baixo, ou de cabeça para cima, né? Paulo agora pode olhar com uma nova esperança de vida, sabendo para onde ele vai, vivendo uma vida que se conforma a Jesus. Porque o objetivo dessa vida é ser conforme a imagem do Filho de Deus. Quem pertence a Jesus se torna como Jesus. E nós não experimentaremos isso perfeitamente nessa vida, mas haverá um dia em que todas as coisas serão redimidas.
em que a consumação de tudo e a purificação de tudo, seremos nós, a noiva de Cristo, igual ao noivo. Sem mais choro, sem mais dor, herdeiros da promessa de Deus, rumo à vida eterna, rumo à glória, e caminhando essa vida de santidade, onde Paulo entendia que agora ele estava unido com Cristo, onde tudo que era de Cristo agora é de Paulo, onde a santidade de Cristo agora é a santidade de Paulo, onde a mente de Cristo agora é a mente de Paulo, onde o coração de Cristo agora é o coração de Paulo, onde o destino de Cristo agora é o destino de Paulo. Por isso que ele fala, conhecê-lo na morte e na ressurreição, porque assim como Cristo foi morto, Paulo foi morto, mas assim como Cristo reviveu, Paulo reviveu. E nós agora temos a mesma esperança de Paulo, porque eu sei, queridos, que o meu Redentor vive, e assim como ele morreu, eu morri, e como ele ressurgiu, eu haverei de ressurgir também, em glória, em majestade, por causa do plano de Deus. E por fim, o último versículo, é a própria glorificação, veja, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, o mais fantástico sobre a vida em Cristo é que essa vida tem um plano. Essa vida, ela não é simplesmente um chamado para você só ter um estilo de vida diferente, para você fazer algumas coisas no domingo, participar de umas reuniões. Essa vida é uma completa transformação de quem você é. É uma completa identidade nova. Quando você pega a sua carteira de identidade celestial, se isso fosse possível, você veria informações diferentes. Porque são informações conquistadas com o sangue do Cordeiro. São informações escritas pela pena de Deus, escritas no livro da vida, do qual ninguém pode remover o nome daqueles que pertencem a Ele, que são filhos da promessa, filhos adotivos, ou como a Bíblia fala, os verdadeiros filhos de Abraão, que foram prometidos lá atrás, há milhares de anos atrás. E agora, esses filhos vão alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos. Uma vida nova, uma esperança nova. Queridos, seria muito fácil para mim chegar aqui hoje à noite, prometer uma série de coisas para vocês com relação à minha própria experiência de vida. Eu cresci num lar com pais que me amam. Graças a Deus casei com uma menina bonita, não sei como, não me perguntem, não tenho uma explicação, né? Geralmente o pastor Reginaldo virava e falava para mim, Mateus, você é um homem de oração, você é um homem de fé, mas ela está precisando de ajuda. Porque... eu poderia simplesmente olhar para uma ótica terrena e falar, poxa, que legal, eu consegui até morar nos Estados Unidos. Nossa, estudei numa faculdade boa. Você poderia falar, nossa, consegui comprar um carro agora, saiu ali um financiamento, comprei o carro que eu queria do ano. E você pode simplesmente se agarrar nessas coisas e falar que está tudo muito bem. E se enganar. E achar que não existe um Deus que governa este mundo, perante o qual todas as pessoas um dia prestarão contas, diante do trono branco do Cordeiro. Mas esse Deus, queridos, esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, poderoso e santo e verdadeiro, hoje nos convida a ouvir a Tua palavra, nos convida a ouvir a experiência de Paulo, e confrontar com a nossa experiência e se perguntar, você conhece aquele que pode dar uma verdadeira identidade? E mais, qual é a sua identidade? Você acha que a sua identidade é uma identidade que pode ser aceita por Deus? Ou você sabe que não há nada que você possa fazer para ser aceito, se não for pela vida de Jesus? Eu não sei se você crê nisso hoje à noite.
Eu não sei se mesmo você que vem à igreja se acostumou com uma certa religiosidade que te diz que contanto que você faça as coisas certas, Deus vai te aceitar. Não. Nós só podemos ser aceitos por causa dele mesmo, não por causa de nós. Somente com base em Jesus Cristo de Nazaré, com fé nele, na vida dele, na obra dele, na morte e na ressurreição dele, nós podemos ter vida. Esse é o único caminho. Ele diz para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João afirma para nós, registrando a conversa, quase caiu, a conversa de Jesus com Nicodemos, lá em João 3,16, quando ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o que eu queria dizer para você hoje é que sim, há esperança de uma nova identidade. Se você não conhece essa identidade, se você não tem, você pode ter. Porque você não precisa fazer nada. Você precisa apenas crer. Você precisa apenas crer que Ele fez tudo aquilo que você não poderia fazer. Você precisa apenas crer que Ele pode tudo e você não pode nada. Porque afinal de contas nós não podemos. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos nos justificar na presença de um Deus santo. De um Deus que conhece a nossa maldade e conhece o nosso coração. Você hoje que está aqui, você pode ter vida nova em Jesus. Esse não é um convite para os membros dessa igreja apenas. Esse não é um convite para o pessoal ali da igreja ali de baixo. Esse é um convite para todas as pessoas, em todas as eras, em todos os lugares do mundo que recebem o sacrifício de Jesus. E vão gozar, sim, de vida eterna com Ele. Essa é a história de Paulo. Essa é a minha história. Essa é a história da nossa querida aqui, que eu esqueci o nome, Mariana. Essa é a história do reverendo Carlinhos. Essa é a história dos meus pais. Essa é a história do pastor Emílio ali, do Charles. Essa é a história do Rubão. Essa é a história daqueles que estavam perdidos e foram achados. Essa é a história daqueles que hoje são felizes não por causa do concurso que passaram, do emprego que têm, dos filhos que têm, do carro que têm, mas por causa do Deus que tem. Por causa do Deus que tem. Esse é o nosso Deus. Essa é a nossa alegria. E hoje, por meio da sua palavra, Ele nos convida a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, colocarmos a nossa esperança, arrependermos dos nossos pecados e dizermos: Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Cristo, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos nada, absolutamente nada. Queridos, esse é o convite do nosso Deus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus hoje alcance o seu coração, promova uma transformação, faça você contemplar essas verdades e falar: eu preciso disso. Eu posso não entender tudo o que está acontecendo. Você falou aí por 40 minutos e eu não entendo tudo o que você falou, mas uma coisa eu sei: eu estou perdido e eu preciso do Senhor. Se você quer ter um relacionamento real com Deus, você precisa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu espero que você ouça isso hoje. Pense nisso. E se você deseja, sim, que alguém te explique isso melhor, olha o tanto de gente nessa igreja. Olha o tanto de irmãos na fé que podem te explicar a palavra de Deus. Se você quer conhecê-lo melhor, corra para Ele. Sabe o que a gente chama a Bíblia de palavra de Deus? Porque ela é a palavra de Deus. Ela é o Deus vivo, falando conosco hoje. E isso não é misticismo. Isso é um fato. Ele fala por meio da sua palavra.
E essa palavra é viva, é santa e é eficaz para a nossa salvação. Por isso que Paulo falou para Timóteo: lembra-te das coisas que aprendeste na infância, não se afaste delas. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para o treinamento na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E esse é o nosso Deus. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano, a Tua providência governa as nossas vidas e sem Ti nós não somos nada. Mas de alguma forma, Deus, misteriosa e misericordiosa, aprouve ao Senhor se revelar a nós. E nós que estávamos andando sem rumo, fomos encontrados. Nós que éramos como ovelhas sem pastor, hoje somos pastoreados pelo grande pastor das nossas almas. Nós que não tínhamos mais nenhuma esperança, Senhor, hoje temos uma esperança viva, externa e interna a nós. Externa porque a nossa esperança é o próprio Deus em Cristo Jesus. E interna porque temos o Espírito que diz com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos da adoção. Deus, essa é a maior alegria que alguém pode ter no mundo. Essa é a maior esperança que alguém pode ter no mundo. Essa é a esperança que não morre e que não passa. E Deus, nesta noite nós oramos em favor daqueles que ainda não Te conhecem. Pai, é possível que mesmo nessa sala, hoje à noite, tem algumas pessoas que já tenham até ouvido falar desse tal de Jesus, mas achavam que era uma ideia para se considerar depois. Ou achavam que não era assim tão relevante. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra os seus olhos para que vejam a Tua glória, Pai. Para que possam contemplar as maravilhas da Tua lei e vejam o Redentor presente no nosso meio por meio da Sua palavra. Para que assim, Deus, venham a desfrutar da eterna e verdadeira alegria que só aqueles que têm fé em Cristo Jesus podem experimentar. Para que eles possam experimentar daquela paz da qual ouvimos hoje à noite, daquela esperança da qual ouvimos hoje à noite, que somente o Espírito pode nos conceder, porque o mundo não a conhece. Pai, nós sabemos que o Evangelho não é mais uma opção religiosa, mais uma opção comportamental, mas é o único caminho. E que nessa noite, Pai, assim como Paulo que se achava o tal, mas não era nada, que nós possamos perceber que nós não somos nada, e precisamos daquele que é tudo, para que a nossa vida seja uma vida eternamente agraciada pela herança dos santos. Que possamos desfrutar disso, Senhor, e o Senhor nos ajude a olharmos para a Tua palavra com fé e crer nela. E para aqueles, Deus, que estão desanimados, para aqueles que se achegaram a este local hoje à noite, precisando de ânimo novo, renovo do Teu Espírito, que o Senhor encha o coração deles de alegria, encha o coração deles de convicção no Evangelho da nossa salvação. E que eles possam também, novamente, perceber que não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Os apóstolos entenderam isso. A história da igreja testifica isso. Nós entendemos isso. A Tua igreja entende isso. E que Teu povo possa proclamar isso com ousadia, porque não é por sangue pequeno ou por graça pequena que nós fomos salvos. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. E fala conosco sempre, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.